glória a Deus. Aplauda o Senhor mais uma vez, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Gente, queria já aproveitar o momento de festa para agradecer. Gente, somos gratos a Deus. Pode fazer festa, pode fazer festa. É noite de festa, glória a Deus, glória a Deus. Noite de festa, de celebração. E hoje eu tô alegre, sabe por quê, gente? Sabe por quê? Porque eu vou pregar com torcida, não vou não? Aê! Eita Jesus! Hoje a pregação fica até menos ruim, irmãos. Deus seja louvado. Vamos lá, vamos então abrir a palavra do Senhor na carta de Tiago, a partir do capítulo 1. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 22, o texto vai ser projetado. Tiago 1, 22. Vamos ler o texto, irmãos? Não sei o que é não, mas pode ser. A mulher que está falando, pode. Não estou entendendo a mensagem da esposa, mas se a esposa que falou, tá. Vamos lá, irmãos. Tiago, capítulo 1. Assim vai dizer o texto sagrado. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não há prática. Ó, a torcida, gente, vocês são minha torcida aí, cara. Glória a Deus. E não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em glória a Deus. Sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Isso aí. O tema da minha palavra hoje vai ser: viva uma fé prática. Esse é o tema da minha palavra hoje. Viva uma fé prática. É isso, irmão. Viva uma fé prática. Feche os seus olhos, vamos orar. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor. Eu te louvo, ó Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor tem realizado, ó Deus, na nossa vida. E nós estamos aqui, Senhor, para nesse momento, ó Deus, ouvir Tua palavra, Pai. Ouvir a Tua palavra. Então, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Que essa semente venha cair, ó Pai amado, no coração não só dos nossos adolescentes, mas de toda a igreja, no coração de cada homem, de cada mulher, ó Pai amado, de todos que estão aqui, que essa semente venha encontrar solo fértil, que ela venha, ó Deus, em nome de Jesus, gerar transformação na nossa vida, na nossa história. Nós queremos crescer, Pai, nós queremos ser semelhantes a Jesus Cristo de Nazaré, o nosso grande Senhor, aleluia, Pai, e nos ajuda. Quanto a mim, ó Deus, eu peço a Tua graça, Pai. Na realidade, eu não sou nem merecedor de ser portador de tamanha e de tão importante mensagem. Eu só peço a Tua misericórdia, Pai. Peço a Tua misericórdia, eu peço a Tua graça, e peço que, apesar de mim mesmo, apesar de mim, Pai, o Senhor venha a me usar para a Tua honra e Tua glória e abençoar, Pai. É o meu desejo, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos. Eles saíram de casa e eles estão aqui para não ouvir, eles não querem ouvir palavra do homem, mas palavra que vem do Teu trono, Pai. E que essa palavra gere transformação para a honra e glória do Senhor. E é nesse nome que nós oramos. Amém e amém. Para a gente ficar todo mundo, vamos dizer assim, na mesma página, para a gente
partir aí para essa caminhada do mesmo ponto, eu queria primeiro situar vocês de quem é esse Tiago, né? Quem vocês acham que é esse Tiago que está escrevendo? Será que é esse Tiago aí? É esse, gente. De qual Tiago? Passa aí o próximo. Será que é esse? Não? Será que é aquele? Pedro, Tiago e João no barquinho. Ó, não foi nem ensaiado, hein, irmãos, isso, hein? Não é esse o Tiago do barquinho que escreveu a carta, irmãos. O Tiago do barquinho, né, é o Tiago que ele é um dos 12, faz parte do primeiro grupo de discípulos que o Senhor chamou. Ele é o irmão de João, ele é um pescador. Esse Tiago do barquinho, por isso que ele está no barquinho ali, pescando, ele é filho de Zebedeu. Ele e João, seu irmão, foram chamados pelo Senhor de Boanerges, que significa filhos do trovão. Ou seja, pela tradição, esse Tiago do barquinho é o Tiago maior. Então não foi ele que escreveu essa carta. Mas nós temos um segundo Tiago. Esse segundo Tiago é o Tiago, filho de Alfeu, que também faz parte do grupo dos 12, dos primeiros discípulos chamados pelo Senhor. Ele é chamado pela tradição de Tiago menor, para não haver confusão dentro do grupo primário dos 12, com o Tiago, irmão de João, que é o Tiago maior. Então, nós temos que o terceiro, esse é o Tiago, autor da carta. E esse Tiago, irmãos, autor da carta, ele é o Tiago que ele é o filho de José com Maria. José e Maria, esse casal mesmo que você está pensando, tá? Maria, mãe de Jesus, e José, o pai adotivo do nosso Senhor. Ou seja, Tiago, ele é meio irmão do Senhor Jesus. Ele é também conhecido como Tiago o Justo, pela tradição, por ser um homem muito reto, um homem de caráter íntegro, um homem muito piedoso. E aí está a referência para vocês verem em Mateus 13:55, que vai dizer: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Ou seja, dentro dessa sequência, muito provavelmente, Tiago foi o próximo filho de Maria após o nascimento de Jesus. E quando a gente olha para essa carta, irmãos, que Tiago escreveu, a gente vê que essa carta é uma carta extremamente prática. Ela é muito prática, por isso que o tema da minha mensagem é hoje: viva uma fé prática. Essa carta, ela traz ensinos e conselhos para o nosso dia a dia. É bem diferente daquele compêndio teológico que a gente vê Paulo escrevendo à comunidade dos romanos. Quando a gente vê Paulo escrevendo, por exemplo, em Romanos capítulo 1, ele vai falar sobre a universalidade do pecado, ele vai falar sobre a depravação do homem. Na sequência dos próximos capítulos, ele vai falando da justiça de Deus, vai falando da justificação pela fé, ele vai falando da luta contra a carne e o espírito, ele vai falando da nova vida em Cristo. Ele vai seguindo, só lá no capítulo 12 da carta aos Romanos que Paulo começa a tecer alguns comentários ali, mais práticos com aquela comunidade. Do capítulo 12 até o capítulo 15, no capítulo 16, vocês sabem, ele termina com as suas saudações, né? E aí ele começa a dar tchau ali para todo mundo, aquele pessoal ali com nome, né, bonitinho, tipo Nereu, Rufo, né? Então vocês aí, que daqui a alguns anos, de longos anos, vocês forem casar, então, se vocês olharem Romanos capítulo 16, já tem uma lista lá de nome para vocês colocar no filho. Se for gêmeo, por exemplo, pode botar Trifena e Trifosa. Está lá, fica bonito, imagina. Trifena, vem cá comer. Trifosa, está na hora de fazer a tarefa, não é? Mas tudo bem, isso não tem nada a ver com o sermão, vamos voltar. Então, o que eu quero dizer com isso? Que Romanos,
na sua base, na sua estrutura, é uma carta teológica. Já Tiago não, irmãos. Tiago é aquele cara prático. Tiago é aquele cara cartesiano. Pastor, o senhor está querendo dizer que a prática é mais importante que a teologia ou vice-versa? Não, irmãos, não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer que as duas coisas são muito importantes. Por isso que Tiago, ele começa falando assim, olha, não se limitem. O que Tiago está falando é o seguinte, não é questão de importância, irmãos, é a questão de ordem. Então, quando Tiago fala assim, olha, não se limitem apenas a serem ouvintes, o que Tiago está falando é, olha, aprendam, ouçam a palavra, estudem a palavra, mas que isso não seja o batente, que isso não seja o limitador. Vocês precisam avançar. Vocês precisam de um próximo passo, vocês precisam caminhar, e qual é esse próximo passo? É a prática da palavra, é a prática da palavra, irmão, porque senão, sabe por quê? A gente fica aquele cabeçudo de conhecimento bíblico, a nossa cabeça fica inchada, mas as nossas mãos estão atrofiadas, sabe por quê? Porque a gente não coloca nada em prática. Irmãos, sim, com muita humildade em relação ao nosso contexto de igreja local, uma pessoa aqui, vocês vão concordar comigo, uma pessoa que chega aqui, vamos dizer, crua a respeito de Bíblia, ela aceita Jesus, ela começa a caminhar num culto de domingo apenas, na EBD, ela começa a fazer os cursos da família, ela começa a participar de um pequeno grupo por semana, com certeza, irmãos, em um ano, o conhecimento desse crente em relação ao nível de conhecimento bíblico do restante do povo, da população evangélica brasileira, o conhecimento desse irmão vai estar muito acima, porque aqui a gente tem estudado a palavra, irmãos. Nesse lugar aqui a gente tem pregado a palavra com zelo. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente tem temor. Eu não estou aqui para pregar o que eu acho. Eu não estou aqui para pregar o que eu quero. Eu só sou o portador da mensagem. É Deus que vai falar com você, que vai falar comigo. Eu não posso me desviar nem para a direita. Eu não posso me desviar para a esquerda. Paulo vai falar assim, olha, se alguém chegar no meio de vocês e pregarem um evangelho diferente desse que eu estou pregando, que seja anátema, que seja amaldiçoado, irmãos. Eu não quero ser amaldiçoado. Eu quero ser uma bênção na vida dos meus irmãos da minha igreja, uma bênção na minha família e com todos vocês, amém? Então é isso não é essa dicotomia ou essa rivalidade entre prática e conhecimento. As duas coisas têm que andar juntas, mas hoje o nosso olhar, o nosso foco deve ser o quê? Numa fé prática, ativa e operante. É isso que eu quero trazer para os irmãos. Então, irmãos, a gente tem que sair da passividade. A gente tem que sair da inércia e fazer aquilo que o Senhor manda fazer, amém? A gente tem que seguir esse conselho de Tiago, da gente sair da categoria de ouvinte e passar à categoria de praticante da palavra. A gente precisa sair da categoria de multidão para a categoria de discípulo, e uma das grandes diferenças entre multidão e discípulo é que a multidão até gosta da palavra. A palavra fala, mexe com a multidão. É aquela pessoa que ela sai, nossa, esse culto foi uma bênção, a palavra foi abençoada, mas, cara, chega na segunda-feira, a mão está atrofiada. Isso é multidão. Sabe, o discípulo não, ele fala assim, olha, o sermão na realidade, ele começa agora. O pastor deu a bênção apostólica e agora que o sermão vai começar, sabe por quê? Porque eu aprendi, agora eu vou colocar em prática para a honra e glória do Senhor. Então, Senhor, irmãos, eu falo para você, o Senhor não te chamou para ser multidão, o Senhor não te chamou para ser ouvinte, o Senhor não chamou ninguém aqui para estar à parte, para estar à margem do processo daquilo que Ele quer fazer no meio do povo de Deus. Cada um de vocês aqui é importante, cada um de vocês aqui tem um chamado, e cada um de vocês está sendo chamado pelo Espírito Santo de Deus para fazer a diferença onde você vive, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, minha palavra ela é bem simples, ela é simples, é até óbvia, mas eu aprendi com o tempo que a gente também precisa e com repetidas vezes dizer aquilo que é óbvio. Então, o primeiro ponto da minha palavra é, para viver uma fé prática, eu preciso obedecer a palavra. Amém, irmãos? Sim ou não? Sim. A carta de Tiago, ela tem 5 capítulos, ela tem 108 versículos, e desses 108 versículos, existem ali 50 imperativos, ou seja, se você for fazer uma média, a cada 2 versículos ali você vai ter um imperativo de Tiago, faça, cumpra, dessa maneira, assim.
Então, irmão, não tem como a gente negar que essa é uma carta prática. E para a gente, como crentes em Cristo Jesus, a obediência ela é inegociável, irmãos. Ela é essencial, não tem como haver fé cristã sem a obediência. E assim, a gente tem que deixar de lado esse olhar da obediência como algo punitivo, do tipo assim, cara, o Senhor mandou fazer, né? Jesus mandou perdoar, né? Jesus mandou servir, né? Então eu vou fazer. Não, não pode ser algo assim. Essa nossa obediência, irmãos, ela tem que ser o fruto, o resultado de um amor genuíno pelo nosso Senhor. A gente precisa fazer isso, sabe por quê, irmãos? Porque a gente tem prazer, porque a gente se deleita. A gente reconhece a autoridade de Deus, mas a gente, além disso, a gente quer se submeter a ela por amor e gratidão. Eu amo e sei que Ele me ama infinitamente mais do que eu o amo. E eu sei que os seus mandamentos, tudo que Ele me ordena fazer é para o meu bem. Ele está botando limites, Ele está estabelecendo uma cerca de proteção para a minha vida e para a minha família. E eu preciso expressar o amor que eu tenho ao Senhor através da obediência. O texto vai ser projetado no Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. O nosso Senhor vai dizer: quem tem os meus mandamentos e lhes... Torcida, quem tem os meus mandamentos e lhes... guarda ou obedece, como vai ser projetado aqui. É esse que me ama, ou seja, amor está conectado, está totalmente, irmãos, entrelaçado à atitude. A gente é muito bom no falar, né? A gente fala muito. A gente fala do Senhor, a gente tem, tem versículo decorado, e isso é tudo muito bom, tá, galera? A gente é aquela pessoa, a gente é verborrágico, né? Isso a gente fala. Sabe quando você está perto de uma pessoa assim, e aí se à vontade você está assim, gente, vai lá, simplifica, otimiza o tempo, tal, aí a pessoa está tarará, tarará, tarará. E a gente gosta muito de falar, mas a gente tem sido, irmãos, muito fraco na questão da atitude. E muitos acham que essa obediência, ela significa apenas a gente estar aqui no templo toda semana, todo domingo às 18 horas, e a obediência que o Senhor quer de nós vai muito além disso. Vai muito além, a obediência, gurizada, vai muito além de mãos estendidas, tá? Vai muito além do choro. A obediência vai muito além da emoção, tá? Vai muito além do pulo, do canto, tá? Vai muito além dos dons. Os dons, eles se manifestam, tá? Estou falando para vocês aqui, tá? Um parêntese rapidinho. Eles se manifestam para a edificação da igreja, é bíblico, eles não cessaram, e eu não vou entrar nisso agora, tá? Mas o que é constante, o que o Senhor quer de nós, sabe o que é? É caráter, tá? Então, o caráter, ele vai se manifestar quando volta para casa. E aí, se a louça vai ser lavada, se o lixo vai ser colocado do lado de fora, tá? Se vai ter nota boa na prova, tá bom? Se não vai ter rebeldia, e por aí vai ser caráter, tá? Caráter é todo dia, e isso precisa de nós o quê? Atitude, é viver, irmãos, o Evangelho é isso, o Evangelho é viver os princípios de Deus, a honestidade, a compaixão, o perdão, o serviço. Versículo a gente já tem em tudo que é lugar, irmãos. Eu não me preocupo nem em botar versículo no meu carro. Já tem outdoor, já tem no muro, já tem na internet, na rede social, já tem versículo em tudo que é lugar. Só que a gente tem que caminhar coerente com tudo isso. Tem que haver ação da nossa parte, sabe? Há muitos anos atrás eu ouvia pessoas recitando a Bíblia para mim, só que eu estava do lado. E quando você está do lado, você conhece assim, cara, tá, mas e aí? O que mais? O que mais do que saber de cabeça alguns textos? O que mais? O que mais a sua vida me mostra? O que mais a sua vida se assemelha à vida do seu mestre que você prega para mim? E eu tinha esses questionamentos, irmãos. Com 18, com 19, com 20 anos, o que mais? E eu esperava mais. E confesso, irmãos, com muita tristeza que em alguns casos eu não tinha esse a mais. Falei assim, cara, realmente, aqui tem coerência. Não, aqui o negócio realmente
pode não viver 100%, porque nós somos imperfeitos, mas é uma pessoa que luta, é uma pessoa que quer, é uma pessoa que se esforça. Irmão, de todo o coração, tá? Eu amo a igreja, então assim, as coisas que eu falo assim, coloca sempre, muito amor nas minhas palavras. Mas eu prefiro lidar no meu dia a dia, negócios, trabalho, enfim, fazer qualquer coisa, eu prefiro um ateu honesto do que um crente hipócrita. Sabia? Eu prefiro. Sabe por quê? Porque eu sei com quem eu estou lidando. Está entendendo? Eu sei com quem eu estou lidando. Eu sei que eu não estou lidando com uma pessoa que sabe o evangeliquez apenas. E que a qualquer momento eu posso, talvez num momento de luta, e eu vivo entre irmãos, eu vou falar disso sobre comunhão, eu achar que eu vou ter um apoio, vou ter alguma coisa, e na realidade eu vou, como a gente costuma dizer no meio militar, ter fogo amigo. Então eu prefiro um ateu honesto, que ele é convicto das suas crenças e tudo. Mas vamos seguir. Então, irmãos, a gente precisa disso. É o que o Senhor pede de nós, e a gente precisa ter prazer, a gente precisa ter alegria. Eu separei uns textos para a gente poder ler junto. O texto dos salmistas, dá uma olhada. Salmo 112, verso 1, aleluia, como é feliz o homem que tem meu Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Salmo 119, 35, guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro satisfação. Terei o quê? Prazer nos teus mandamentos que eu amo. Salmo 119, 47, próximo. Se a tua lei não fosse meu prazer, o sofrimento já teria me destruído, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você, abrir um parênteses aqui. É o prazer na lei do Senhor que vai guardar a sua vida nos dias de luta, tá? Presta atenção no que eu estou falando, eu vou repetir. É o amor à palavra do Senhor que vai guardar a sua vida nos dias difíceis, tá? Foi a palavra que guardou o nosso Senhor quando Ele ingressou no deserto, tá? Então é uma palavra. Tenha prazer na palavra, eu vou falar como a gente amou a palavra daqui a pouco. Salmo 119, 1, 4, 3, angústia e sofrimento me atingiram, mas os teus mandamentos são o meu. Obrigado, torcida. Tenho em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no fundo de my heart, do meu coração, ó. Eu gastando as únicas... obrigado. Eu gastando as únicas meia dúzia de palavras em inglês que eu sei. Deus seja louvado. Depois chego em casa, você entendeu? Aí eu assim, pergunto da minha esposa, você quer saber como é que foi seu sermão? O que vocês acham que eu digo para ela? Não. Não quero, irmãos. Uma vez eu fui pregar, olha eu contando história de novo. Fui pregar lá no Nova Lima. A gente foi, preguei. E eu assim, feliz, né, irmão? Alegre, né? Falei, poxa, as coisas estão melhorando, né? Muitos anos atrás, falei, cara, esse sermão tem ficado menos ruim, né? Falei, amor, como é que foi? Aí ela está aqui, ó, foca. Irmãos, para que eu perguntei? Ela veio destrinchando meu sermão desde a introdução, desenvolvimento, conclusão. E tá bom, obrigado. Nunca mais perguntei depois disso. Tudo bem. Vamos pular. Irmãos, Agostinho dele disse uma frase interessante que leva a gente à reflexão e ao mesmo tempo também é perigosa. Ele diz, ama e fazes o que quiseres. Não é não? Não é perigoso? Mas essa é verdade. Irmãos, se eu amo, desobedecer não está em questão. Desagradar, eu não quero. Trair, eu não quero. Enganar, não está no meu repertório. Não é uma opção, sabe por quê? Porque eu amo. Isso me basta para eu não fazer nenhuma dessas coisas desagradáveis e negativas, amém? Isso me basta, eu amo. E, além disso, irmão, não só a questão do amor, mas a motivação da nossa obediência também não pode ser o medo do castigo. Eu vou lá para a igreja porque, senão eu vou para o inferno. Irmãos, é isso, né? Costumo dizer o seguinte, eu já ouvi, esse Jesus aí, é esse Deus amoroso que manda a gente para o inferno, é difícil entender o Deus de você. Eu falei, não, irmão, não é difícil entender, a questão é que você já está condenado ao inferno, o que Jesus quer é tirar você de lá, está entendendo? Então assim, a questão é essa, não é Jesus lança ninguém, entendeu? A gente já nasce já, irmão, é igual, como é que eu vou dizer?
Sentença de despejo. O juiz quem é do jurídico aí sabe, e me corrija se eu estiver errado, tá? O juiz já lança a sentença já está decretada. Só falta a polícia chegar lá, agarrar e arrancar de lá. Isso se chama execução de sentença. Tá? Só falta isso. Então a relação do homem com o inferno já tem essa conexão. O único que pode quebrar essa condenação, entrar ali no meio dessa relação jurídica ali e quebrar isso, é Jesus Cristo de Nazaré, através do sangue dele, amém? É Jesus. Então eu não tenho medo do inferno, não estou aqui para ver se algum benefício lá fora o Senhor me dá, uma promoção, alguma coisa. Eu não estou aqui por causa de devorador, da dízimo. Irmão, não é nada disso. Não é barganha. É porque a gente ama o Senhor. E aí uma frase que diz o seguinte, eu não sei de quem é essa frase, você pode jogar lá na internet, lá eu não achei autor, então você pode usar lá como teu nome, né? Isso aí vem no meu coração, o amor ao Senhor transforma um mandamento em simples pedido. Não é assim? É assim, irmãos. Quando a gente ama, o que para outra pessoa pode ser uma ordem, para a gente passa a ser um pedido. Eu vou fazer. Senhor, eu faço. Pode deixar, porque, sim, Jesus, eu te amo. Eu vou fazer. Como amar mais a Deus? Proximidade com a palavra. Deus se manifesta através da palavra. Caminhar ao lado da palavra, irmãos, é caminhar com o próprio Deus. Você não vai amar mais o Senhor pegando a Bíblia somente no domingo, 5 horas da tarde, para vir para memorial. Você não vai. Tá? Você não vai... Não, deixa quieto, eu falo. Você não vai amar mais a Bíblia só caçando lá os versículos da caixinha de promessa. Tá? Ajuda, mas não é só isso, tá? Fragiliza a sua fé, que ali só está coisa boa, tá? Mas o Senhor quer alimento mais sólido para você. Então a gente precisa ter contato com a palavra, que conforme a gente tem contato com a palavra, irmãos, a nossa mente ela vai sendo mudada, ela vai sendo transformada, a nossa lente, a nossa forma de enxergar o mundo e as coisas se modificam, porque a gente começa a ter a lente, os olhos de Jesus para toda a situação, e a gente passa a não cair mais no engodo, no engano da cultura, que obriga a gente a tudo é normal, está tudo certo, não tem nada a ver, não tem. Quando eu coloco o óculos de Jesus, eu tomo um susto. Como assim isso? Não, isso o Senhor não quer para mim. E eu recuo, eu me protejo. O nosso corpo, irmão, nosso corpo, ele... Deixa eu voltar à frase. A gente é o que a gente come, né? Fora umas questões, umas exceções em termos de saúde, hormonal e tudo, mas em regra, via de regra, a gente é o que a gente come. Então assim, olha o pastor de perfil aqui. Estão vendo? Eu tenho ideia. Vocês acham que eu como muito alface? Não. Entendeu? Então, se conseguirem entender, até porque diz que a vaca come alface e não dá muito certo. Capim. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é assim como é o nosso corpo, a nossa mente também é assim. Funciona desse jeito. Você é o que você vê, o que você ouve e o que você lê. É isso que forma a sua cosmovisão. É isso que forma a sua mentalidade. É isso que forma o arcabouço dos seus pensamentos. É o que você vê, é o que você ouve e é o que você lê. Se você não tiver contato com a palavra, você não vai amar mais o Senhor do que o amor que você sente por Ele hoje. Segundo, você ama mais o Senhor através da oração, irmãos. Quando você fecha a porta do seu quarto, a palavra fala, entra no seu quarto, ora ao seu Pai que está em secreto, seu Pai que vê em secreto recompensará. O Senhor se faz presente ali diante de você, irmão. Faz desse momento ali um momento sublime. Faz desse momento um momento inegociável. Faz desse momento onde a rede social não tira a tua atenção, onde ninguém te atrapalha. Vê a tua agenda como é que funciona. Não tem que ser só de madrugada que a fila é menor, isso é bobagem. Pode ser na hora do almoço, de manhã, à tarde, não sei. Mas se organiza. Esteja na presença de Deus. Ora ao Senhor. Fala com o teu pai. Você tem um pai. Você tem um pai, irmãos. Fala com o teu pai. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não precisa desabafar em rede social, viu? Você pode chorar aos pés de Jesus. Todos, irmãos, todos que choraram aos pés do Senhor tiveram resposta para a sua luta.
tá? Vou repetir. Todos aqueles que decidiram chorar com perseverança aos pés do Senhor, tiveram luta para as suas, tiveram vitória para as suas batalhas. E aos Filipenses capítulo 1, e aí eu termino esse ponto, o apóstolo Paulo vai dizer, olha que o desejo de Paulo para essa igreja, de Filipos. Eu oro para que o amor de vocês, que o amor? A torcida agora ficou meio fraca, né? Vamos de novo. Eu oro para que o Você olhando esse versículo, eu pergunto, teu amor ao Senhor, ele pode crescer, sim ou não? Pode, pode. E eu confesso para vocês de púlpito, o meu tem que ser maior, tá? Talvez o seu você acha que já está tranquilo, o meu não está. Está insuficiente. Eu quero amar mais o meu Senhor. Eu preciso amar mais o meu Senhor. Certa vez perguntaram a um homem, disseram para ele o seguinte, olha, um homem de oração, chegaram para ele e perguntaram assim, olha, se o Senhor só te permitir que você faça o resto da sua vida, apenas mais uma oração, que você pode até repetir essa oração o resto da sua vida, mas vai ser a única e a última. Qual vai ser a sua oração? Qual seria? Ele falou assim, Senhor, me ajuda a te amar cada dia mais. É o primeiro mandamento, irmãos, e o maior deles. Ame o Senhor de todo o seu coração, toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Amém? Segundo conselho prático de Tiago, ele diz, olha, vocês precisam de viver na comunhão da igreja. A gente tem se tornado um povo muito antissocial, gente, muito mesmo. A gente, por conta de tecnologia e rede social, a gente tem se isolado, né? A gente pergunta para alguns, e aí, o que vai rolar no final de semana? Ah, vou maratonar aquela série lá do Netflix e vou ficar rolando o dedo para cima lá, vendo a vida dos outros na rede social. E isso basta, e a pessoa se tranca dentro de casa na sexta-feira e vai até o domingo. Irmãos, a nossa vida não é assim. O que Tiago está nos recomendando é simples e prático, é o seguinte, a gente precisa estar tudo junto e misturado. Povo de Deus, o Senhor nos salva individualmente, mas nos coloca no meio de um povo. Povo, irmãos. Povo. Ele nos resgatou. Nesses 108 versículos da carta de Tiago, aproximadamente 15 vezes, Tiago vai falar, meus irmãos. E aí ele, 3 vezes dessas 15, ele diz, meus amados irmãos. Tiago está dizendo, é a mesma coisa que Pedro fala, João fala, é a mesma coisa que o autor da carta aos Hebreus fala, vocês são irmãos, vocês são minha família. Tiago é afetuoso, é carinhoso, Tiago é fraterno. Sabe por quê, irmão? Sabe aonde que ele aprendeu isso? Ele aprendeu com o Senhor Jesus dentro de casa, porque ele foi irmão de Jesus. Então eles brincaram juntos, eles comeram à mesma mesa, eles saíram juntos, eles iam para a sinagoga aos sábados juntos, eles ouviam a história de José e Maria, as histórias da Torá e do povo de Deus juntos. Sim, Tiago aprendeu desde cedo a viver essa comunhão. Lógico que Tiago se converteu depois, e no último ponto da mensagem eu falo mais sobre isso, guarda isso aí com você, mas Tiago aprendeu a amar o Senhor. E digo uma coisa para você, o ministério do Senhor, ele não começou com os 30 anos de idade, o ministério de Jesus começou a partir do momento que ele nasceu. O ministério público dele sim começou aos 30 anos, mas Jesus, desde o momento que ele esteve na face da terra, ele começou a sua missão, ele começou a transmitir o evangelho, muitas vezes até mesmo sem falar. Quando se olha para a Bíblia, você vê Jesus com 12 anos, ele já debatendo a palavra, a lei do Senhor com a liderança religiosa. Tiago aprendeu desde cedo, irmãos, o que é comunhão, o que é estar unido em família, e nós precisamos dessa comunhão, irmãos. Nós precisamos disso. Os de fora precisam se achegar. Ei, você que é visitante, você está aqui nessa noite, você precisa se sentir acolhido aqui e amado por todos nós.
porque nós somos irmãos e vou dar spoiler, o Senhor quer também que você seja nosso irmão, amém? Então quem está de fora tem que olhar e falar, esse povo é unido, esse povo se protege, esse povo ora um pelo outro, esse povo louva, esse povo eles se abraçam, esse povo eles caminham, esse povo eles aprendem um com o outro sobre a palavra do Senhor, esse povo eles partilham o pão de casa em casa, e nós chamamos isso de PGM, pequeno grupo multiplicador, irmãos. É junto. É junto. No pequeno grupo, irmãos. Né, Marcelão? Pequeno grupo, o pessoal partilha as necessidades, não é isso? Lá é o lugar de luta, irmãos. Eles partilham essas lutas. Sabe por quê? Porque nós não somos perfeitos. A gente é um povo que vive luta, sim. A gente vive dificuldade. Mas a gente tem irmãos para caminhar conosco. E eles trocam experiência, e eles vão se abraçar e orar um pelo outro, e durante a semana eles vão mandar mensagem um para o outro, e eles vão perguntar, como é que está o negócio aí, melhorou, a situação com o filho está melhor, e essa dor que você estava sentindo, diminuiu, você já foi fazer um exame, como é que estão as coisas, anda junto, irmão. O Senhor te chama de ovelha, ovelha anda junto em rebanho, ovelha está em aprisco, é lobo que anda solitário. Isso não é propósito de Deus para nós, a solidão. O Senhor nos chamou para o relacionamento, e relacionamentos, irmãos, que gerem conexão, que gerem comunhão, que gerem, como o Novo Testamento diz, que gerem koinonia. A comunhão, irmãos, ela floresce quando nós vivemos em comunidade, não em solidão. Vou falar de novo, a comunhão, ela floresce quando nós vivemos em comunidade, não em solidão. Não caminha sozinho em nome de Jesus. Aqui é o culto da testa, irmão, o culto da nuca, você só vê a nuca do teu irmão. Talvez você está aqui destroçado com o teu casamento. Deixa eu falar uma coisa para você, você não precisa passar essa luta no teu casamento sozinho. Talvez você está aqui, a sua situação financeira está quebrada, você não precisa passar por isso sozinho. Você talvez esteja enfrentando uma doença terrível, você não precisa lutar contra o câncer sozinho. Você não precisa criar os seus filhos sozinho. Você que está aqui, talvez tenha perdido alguém que você ama, você não precisa passar pelo luto sozinho. Sabe por quê? Porque tem um povo que é chamado povo de Deus, e esse povo é a igreja do Senhor, e esse povo é chamado a amar, esse povo é chamado a cuidar, esse povo é chamado a se importar uns pelos outros, esse povo é chamado a trazer os que estão de fora. Em Atos capítulo 15, irmãos, para não avançar muito o nosso tempo, eu vou resumir a história. Ali acontece o primeiro concílio da igreja. Ali os discípulos se reúnem e o debate ali é, e aí os gentios estão começando a aceitar Jesus, o Espírito Santo está começando a descer sobre eles, e como é que vai ser esse negócio? É povo novo no pedaço, como é que vai ser? Será que eles não têm que passar pela circuncisão? E aí Tiago se levanta como líder, e eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Tiago se levanta como líder e ele vai dizer o seguinte: olha, eu não considero que nós devemos criar dificuldade para que os gentios, ou seja, os não-judeus, tá? Para que eles se convertam. Ou seja, Tiago está querendo dizer o seguinte: olha, para que essa comunhão da igreja aconteça, a igreja não é uma panelinha, tá? A gente não vai fechar as portas ali, fala assim, ó, passa aqui, você é membro, entra, você não é, fica de fora, não. Deixa o povo entrar, deixa o povo vir. A gente precisa tirar as barreiras para que as pessoas venham a se achegar. E aí Tiago, no capítulo 2, verso 1, vai dizer: meus irmãos, tendes fé no nosso Senhor Jesus Cristo, no Senhor da glória, e não façais discriminação de pessoas. Deixa vir, irmãos. Deixa vir do jeito que está.
Tiago está falando, olha, não discrimina e nem favorece o assim, o assado, o rico ou o pobre, o louro ou o negro, o asiático, o europeu, não discrimina ninguém. Sabe por quê? Porque nesse lugar aqui, irmãos, na igreja do Senhor, é o lugar do quebrado, é o lugar do falido, é o lugar daquele que tem vontade de tirar a própria vida, é o lugar daquele que não tem mais esperança, é o lugar daquele que acha que não vai conseguir, é o lugar daquele que está com vontade de chutar o balde, é o lugar daquele que está com vontade de desistir. Mas aqui é a igreja do Senhor, e é lugar de restauração, e na comunhão o Deus se levanta, o Senhor age em nosso meio, irmãos. É nesse lugar que Deus age, irmãos. É nesse lugar que Deus age. Eu não sei como você entrou aqui, mas Deus age nesse lugar, irmãos. Deus age nesse lugar. Pastor, eu não vou ter problema aqui, não. Vai ter, já te aviso. Vai ter problema aqui sim. E já vou te dar o nome do primeiro problema. Fábio Márcio Barcelos Torres, mais conhecido como Joe. Eu serei um problema para você. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sou pecador. Eu falho. Eu erro. Eu sou um ser humano decepcionante. Costumo dizer para os meus líderes, olha, se eu ainda não decepcionei você, guarda a tua vez que vai chegar a tua hora. Tá? Caminha comigo que você vai descobrir isso. Sou o problema. Mas eu tenho um pensamento, irmãos. Eu encerro essa parte com esse pensamento. Esse pensamento eu acho que eu projetei. É algo meu, do meu coração. Eu escrevi assim, eu não teria alguns problemas que eu tenho se vivesse fora da igreja. Mas também não teria as bênçãos vindas da comunidade, que são infinitamente maiores que todos esses problemas. Passa para mim, Bruno, por gentileza, está aí. Antes do terceiro ponto, mas é isso. Pedir para botar, tira uma foto se você puder, guarda isso no teu coração, toda vez que você quiser desistir da igreja. Gurizada, toda vez que Satanás quiser fazer vocês desistirem da igreja, pensa nisso. Em primeiro lugar, pensa na palavra de Deus, mas esse pensamento é um pensamento derivado da palavra. Então pensa nisso. Você vai ter problemas aqui, você vai sim, mas as bênçãos que você vai ter aqui nesse lugar são infinitamente maiores do que todos os problemas que você vai enfrentar aqui. Eu costumo dizer para os novos membros, o pessoal que chega aí vai lembrar, quando eu estou com vocês, eu digo, gente, na Memorial, eu sou muito mais abençoado do que eu abençoo. Memorial há anos está cuidando da minha família, da minha casa, do meu casamento, está cuidando dos meus filhos, está cuidando de tudo que eu tenho aqui. É nesse lugar, irmãos. Foi nesse lugar que o Senhor me plantou. É nesse lugar também que o Senhor te plantou para florescer, para a honra e para a glória dEle. Amém? Terceiro ponto da mensagem, preciso avançar. Viva uma fé prática. Viva uma fé prática. Tiago, no capítulo 2, vai dizer o seguinte: se um irmão ou irmã precisa de roupas e de alimento, de cada dia um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar o que necessita, de que adianta? Assim também a fé por si só, se não acompanhada das obras, está morta. A verdadeira fé, irmãos, ela entra em ação. Ela precisa sair da inércia. A gente não pode ficar só na teoria, a gente precisa arregaçar as nossas mangas. A palavra do Senhor, não só na carta de Tiago, mas está recheada de textos que nos ensinam e nos encorajam a
vai servir, vai apoiar, vai cuidar, vai proteger, vai fazer algo para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. E por que eu faço o que faço, irmãos? A gente não pode perder a motivação. Então eu não faço para Deus me dar livramento, para me proteger, eu não faço para Deus me salvar, tá? Porque deixa eu ver lá no clube de vantagens do Senhor, deixa eu ir marcando ponto para adquirir a salvação. Não é isso, irmãos. A base do serviço cristão não é a troca. As outras religiões você vai ver, eu arrisco dizer que todas elas têm essa base comum, essa base da barganha, é o homem se achegando a Deus e dizendo: Deus, toma aqui, e aí há a oferta de um ritual, de uma oferenda, há um ritual religioso, e esse ritual, na realidade, é um desejo de atrair o favor de Deus. Ou seja, eu estou depositando aqui, Senhor, está vendo? A minha parte eu estou fazendo, só que o Evangelho é totalmente diferente, irmãos. A gente no seminário, a gente estuda as religiões e você não vê em nenhuma outra religião. Lógico, a gente sabe que o Evangelho é relacionamento, mas categorizando, né, por questão teológica, o Evangelho como uma religião, você não vê nada parecido ao Evangelho em outra religião. O Evangelho é Deus te dando tudo sem você ter dado nada. É Deus te ofertando tudo e você de mãos vazias. É Deus trocando as tuas roupas, porque as tuas roupas estão sujas e rasgadas. É Deus te pegando numa situação de moribundo, de maltrapilho, de mendigo, e te chamando de filho. Isso é o Evangelho, é Deus te dando tudo, dando dele mesmo, dando o Filho dele como sacrifício para te salvar. Isso é Evangelho, irmãos. Esse Evangelho você não vê em lugar nenhum. Então, o que eu faço porque o Senhor já me perdoou, já me salvou, já me redimiu, o Senhor já me adotou, o Senhor já me chamou de filho, o Senhor já colocou o anel de autoridade nos meus dedos, o Senhor já trocou as minhas vestes, o Senhor já me deu sandálias novas. Então, tudo que eu faço, toda obra que eu manifesto, é por gratidão àquilo que o Senhor fez por mim, irmãos. É gratidão. É gratidão, é gratidão. Tudo o Senhor já fez. E aí João, numa de suas cartas, ele vai dizer: olha, não ame somente com palavras, mas em verdade, mostrando esse amor pelas ações. E esse amor que o Senhor quer de nós, irmãos, como Igreja Batista Memorial, é esse amor que enxerga o necessitado, o vulnerável, é esse amor que cuida do órfão e da viúva, como Tiago recomenda, é um texto famoso, Tiago capítulo 1, verso 27, é esse amor prático que estende a mão. Então eu digo para você, se você está aqui dentro, talvez você esteja numa situação que fala assim: pastor, eu não sei se amanhã eu vou ter comida na minha mesa. Sem comida você não vai sair daqui, irmãos, em nome de Jesus, tá? Se você estiver passando alguma luta financeira, eu quero que você procure a gente. Eu quero chamar os homens do Senhor, se coloca uma de suas mãos assim: quem está aí para me ajudar? Algum necessitado, alguém que estiver passando uma necessidade. Homens do Senhor, glória a Deus pela vida de vocês. Tem homens aqui, irmãos, tem homens aqui que se enxergarem uma necessidade, vão ajudar. Você não vai sair daqui sem a certeza do pão de amanhã, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o nosso amor, ele tem que ser prático, para a honra e glória do Senhor. Último ponto, aí a gente ora. Viver uma fé prática significa não perder tempo em fazer aquilo que é certo. E aí, para isso, eu vou falar um pouquinho do contexto dessa carta. Eu já disse para vocês que Tiago, como irmão do Senhor, ele viveu com o Senhor, ele foi criado com o Senhor. Só que ele não se entregou ao Senhor. Ele não aceitou Jesus como Deus. E isso aí fica uma breve lição para a gente, irmãos, porque se o nosso coração estiver fechado, você pode estar no melhor espaço de culto, você pode ouvir o melhor louvor, você pode estar diante do melhor pregador, do testemunho mais impactante. Se o seu coração estiver fechado, o Senhor não vai fazer nada na sua vida.
Então convido você já, a partir desse momento, se você ainda não o fez, abra o seu coração ao Senhor. Deixa o Senhor mover o seu coração. Deixa Ele trabalhar na sua história. Continuando aqui em Tiago, e irmãos, então Jesus cresceu, foi adolescente, jovem. Jesus começou o ministério público dele, os ensinos, os milagres acontecendo, e Tiago nada. Deixa ele, deixa o meu irmão fazer a missão dele. Ele acha que ele é Deus, que ele viva a vida dele. Isso são conjecturas minhas, tá, irmão? Não está escrito na palavra. Deixa meu irmão viver a vida dele. E assim foi acontecendo. E o irmão dele foi para o Calvário. E no Calvário, Tiago também não se converteu, irmãos. E aí começaram as aparições, e existem estudos que as aparições de Jesus passam de 10, 12, talvez até 15. E aí tem nesse texto aí, Paulo vai citar esse texto, 1 Coríntios 15, verso 7, Paulo vai dizer depois, está falando de Jesus, tá? Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Você dá uma conferida nos versos anteriores, que ele cita no verso 5 e 6, ele cita os 12, e aí agora no 7 ele está falando de Tiago. Aqui é esse Tiago, tá? Tiago justo, Tiago autor da carta. Paulo, tá? Paulo faz questão de discriminar, de citar os 12 antes, para poder citar o irmão do Senhor aqui. E aí nesse momento, Tiago, ele entrega a sua vida ao Senhor. Depois do Senhor ressurreto. Depois de uma das aparições de Jesus. E aí sim, irmãos, ele se entregou de todo o coração. Não existe nada mais gratificante e nada mais prazeroso do que andar com o Senhor. Irmãos, a conversão de Tiago, ela foi tardia. Sim, ela foi. Mas Tiago, a partir disso, ele começou a remir o tempo, irmãos. E ele, como a gente costuma dizer no bom português, ele começou a correr atrás do prejuízo. E ele começou a se dedicar ao Senhor. Tiago começou a intensificar a sua busca. Pastor, por que você está falando isso? Porque em Atos capítulo 15, que a gente leu, irmãos, Tiago já era o líder da igreja de Jerusalém. Tiago, não era Pedro. Tiago era o líder da igreja de Jerusalém, vindo de uma conversão tardia. E quer que eu diga mais para você? Essa carta de Tiago, ela foi escrita aproximadamente no ano 45, depois do Senhor, da geração da era cristã. Pastor, e daí? E daí que a carta de Tiago, irmãos, é o primeiro escrito do Novo Testamento. Vocês estão conseguindo entender onde o Senhor está nos conduzindo? O que Tiago fez? Tiago passou uma vida sem se render ao Senhor. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, irmãos, ele falou assim: agora ninguém me segura mais. Era como aquele homem que antes era usado como um avião nas mãos de Satanás, e depois que teve um encontro com o Senhor, ele passou a ser um foguete nas mãos de Jesus. O primeiro evangelho, irmãos, foi o evangelho de Marcos, foi escrito aproximadamente 15 anos depois. A intimidade de Tiago com Jesus era tão grande que numa carta de apenas 108 versículos, aproximadamente 20 pontos em comum entre os ensinos de Tiago e o Sermão do Monte, que é o sermão mais conhecido e mais famoso do nosso Senhor Jesus. Você lê a carta de Tiago, que você vai ver lá a equivalência, 20 pontos falando sobre as mesmas coisas. Tiago se rendeu, irmãos. E é isso que o Senhor quer de você. Vai ficando em pé no seu lugar, em nome de Jesus. A minha pergunta para você é: o que tem te impedido de caminhar com mais intimidade com o Senhor? Depois de ter recebido já tantos anos de EBD, tantos anos de culto dominical, tantos anos, todos os cursos da família, o que te impede de você ser usado com essa intensidade que Tiago foi usado pelo Senhor? Ah, pastor, eu estou cansado. Deixa eu dizer uma coisa para você:
Deus é capaz de te dar renovo, amém? Ah, pastor, eu não tenho mais esperança. O Espírito Santo do Senhor habita nesse lugar e Ele renova a esperança de cada um de nós aqui. Ah, pastor, eu acho que eu não consigo. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus é aquele que te capacita. Ah, pastor, eu entrei num trilho, numa espiral descendente e eu vivo no pecado. Eu digo para você que a graça de Deus, ela é capaz de tirar você das profundezas, do lamaçal mais denso do pecado, te resgatar, te colocar de pé, te dar vestes novas e usar a tua vida em nome de Jesus. Esse é o Senhor que nós servimos. E o Senhor te chama a caminhar como Tiago, com mais intensidade, correndo atrás do tempo perdido, com firmeza, com fidelidade. Não perca tempo. Se você está ouvindo no seu coração o Espírito Santo te chamar para ser um facilitador de pequeno grupo, se renda. Se o Senhor está tocando o seu coração para abrir o seu lar para um pequeno grupo, se renda. Se o Senhor está te chamando a ajudar numa classe de EBD, se renda. Se o Senhor está te chamando ao evangelismo individual, de um grupo, da sua faculdade, seja lá onde for, se renda a uma fé prática em nome de Jesus. Se o Senhor está te chamando a fazer um momento de oração e devocional no seu trabalho, se renda em nome de Jesus. Só não fique parado, porque muito o Senhor já depositou sobre a sua vida, muito o Senhor já te entregou, muito o Senhor já fez por você, em nome de Jesus. Então eu quero que você feche os seus olhos e que você ore nesse momento, colocando a sua vida diante do Senhor. Eu vou orar com você e daqui a pouco a gente vai louvar depois da oração, dizendo para o Senhor: Senhor, eu me entrego. Senhor, eu estou caminhando como Tiago, ao teu lado. Senhor, eu estou vendo tudo que o Senhor está fazendo, mas o meu coração está endurecido. Mas agora eu quero me colocar aos teus pés, eu quero dispor ao teu reino a minha vida. Vai falando isso para o Senhor em nome de Jesus. Vai falando que você quer um caminho de maior intimidade, de maior comunhão. Vai falando para o Senhor, vai liberando, irmãos, porque pela palavra, no reino espiritual, você libera, em nome de Jesus. Fala: Senhor, usa a minha vida. Fala: Senhor, me leva para onde o Senhor quiser. Senhor, só não me deixa fora daquilo que o Senhor quer fazer, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui nesse momento, Pai, e eu louvo o teu nome, eu te agradeço pelos nossos filhos, pela turbinada que o Senhor deu neles, Senhor, aleluia. E eu também coloco a tua igreja, os meus irmãos. O Senhor tem chamado, Pai, a Memorial para uma fé mais prática. O Senhor tem chamado a Memorial para um momento mais profundo. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, cuida da tua igreja, recebe a oração, Pai, dos meus irmãos, recebe a entrega. O Senhor, ó Pai amado, está recebendo, nós sabemos disso, diante do teu altar, cada oração, cada súplica, cada consagração de vida. Pai, eu creio que em nome de Jesus, vidas estão agora se consagrando ao Senhor, e nós teremos em breve o resultado disso, para a tua honra e para a tua glória. E agora, Pai, nós queremos te agradecer. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós queremos te louvar, queremos bendizer o teu santo nome e queremos te agradecer, Pai, por tudo, em nome do Senhor Jesus. E você diz amém e amém. Aplauda o Senhor.